Primeiro Crônicas. Se você abrir o livro de Salmos, você volta um pouco aí e você chega lá. Capítulo 12. O versículo é 16. Diz assim a palavra: também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi ao lugar forte. Para a gente entender o contexto aqui, o Davi tinha acabado de ser ungido rei em Hebrom. E é interessante notar que Deus começou a enviar pessoas para ajudar Davi, para participar do reinado e do ministério dele. E diz aqui que vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá também. E Davi estava num lugar forte, num lugar seguro, num lugar protegido. E por que esse pessoal de Benjamim veio, alguns, não todos, até Davi? Porque queria fazer parte do ministério do reino de Davi. Queria estar junto de Davi. Lembrando que o Davi assumiu o trono no lugar de Saul. E Saul era de Benjamim. Então nós devemos estar muito atentos a quem nós vamos colocar na nossa vida, quem vai fazer parte da nossa história, quem vai fazer parte do nosso convívio, do nosso grupo, do nosso ministério. Cuidado. Você vai ver a atitude que Davi teve. Davi, ele começou a examinar a situação. Olha o que diz aqui, versículo 17. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vinde a mim pacificamente, eu vou por partes. Davi está dizendo aqui, se vocês virem a mim pacificamente. Sabemos que um certo momento o Saul deixou de ter paz com Davi e perseguiu muito a Davi. Então Davi tinha que examinar. Davi disse: vocês estão vindo em paz? Quer dizer, vocês não vão trazer confusão não, né? Por quê? Eu fico imaginando Davi falando: porque Deus confirmou o meu ministério. Tem gente que já está conosco, estamos com um grupo fechado. Nós estamos com um grupo aqui de irmãos, de pessoas que se preocupam uns com os outros. Mas, se você vir em paz, nós vamos dizer que ele vai falar que você pode participar. Meu espírito vai se unir com você. Ele examinou porque, só lembrando, ele era de Benjamim, da descendência de Saul, da linhagem de Saul. Então ele tinha que saber se eles iam em paz ou não. Cuidado. Tem gente que não vai vir em paz não. Tem gente que vai vir para o nosso convívio, para o nosso meio, para trazer confusão. Tem casos, infelizmente isso acontece, um exemplo, uma família, era tranquilo, tudo na paz, na casa dela, na família dela, só foi entrar uma pessoa diferente na família. É triste isso quando isso acontece. Isso acontece também no ministério, no grupo de obreiros, daquela harmonia, então de repente entra alguém que não deveria ter entrado, traz confusão. E isso em qualquer setor que eu estou falando. Às vezes a gente tem dor de cabeça desnecessariamente falando. Tem coisas que poderiam ter sido evitadas na nossa vida. Estávamos em paz, mas tomamos uma atitude, não examinamos a situação, colocamos alguém em nossa vida, pessoas que vão fazer parte da nossa vida, e de repente a confusão está ali. Então você tem que examinar. Olha, Deus sempre dá sinais. E a pessoa também deixa sinais. Se é precisa de confusão ou não. Se ela é de paz ou não. E diz mais. Aí Davi diz: se vós vindes a mim, passe a me ajudar. Davi diz: tudo bem. Mas vocês vão vir para me ajudar? Ou vocês querem zona de conforto? Olha o que dá a entender aqui. Porque Davi trabalhava. Davi era um rei. Só teve um momento de Davi que ele não saiu para guerrear,
e infelizmente acabou caindo. Foi um vacilo, né? Mas Davi era um guerreiro. Davi ia para a batalha, Davi ia para a guerra. Aí ele falou: se vocês quiserem fazer parte aqui do reinado, vocês não vão poder ficar parados, não. Vocês vão ter que fazer alguma coisa. Se vocês querem zona de conforto, vocês estão enganados. Cuidado com o sanguessuga. É aquela pessoa que se encosta. Irmãos, e se entrar e se encostar, suga até o último. Quando ele vê que a pessoa não tem mais nada a oferecer, ó, pula fora. Cuidado. Se a pessoa quiser participar de algo da sua vida, ela tem que vir em paz e querer participar, querer ajudar, fazer alguma coisa. Amém, pessoal? Mas tem gente que entra, traz trabalho, confusão, perturbação, discórdia, divisão. Então você tem que ter discernimento quem você coloca na sua vida, quem você coloca no seu caminho, quem vai fazer parte da sua família. Por exemplo, pais e filhos que se davam tão bem, de repente um filho se envolve com uma pessoa que tinha nada a ver, traz confusão e divisão entre o pai, né? Entre a filha, entre o próprio casal, traz discórdia para a família. Por isso tem que tomar cuidado quem coloca na vida. Diz mais. Aí ele diz: e Davi lhe saiu ao encontro e lhes falou dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Olha que coisa bonita da parte da Davi. Ó, se vocês vierem em paz e se vocês vierem para me ajudar, não é para ficar parado, não. Mas se vocês vierem em paz e para me ajudar, o meu coração vai se unir com o seu. Irmão, dá liga. Davi aqui, ele já era experiente. Davi não chegou no trono de paraquedas. Ele já tinha matado um urso, leão, venceu várias guerras e já estava preparado. É bem verdade que ele foi ungido rei garoto, mais ou menos aí uns 15 anos de idade. Olha aí. Mas ele esperou o tempo certo e o momento certo. Ele precisou ser preparado. É interessante isso. Às vezes alguns falam, né, que ele foi ungido até menos, com 13 anos. Não sabemos ao certo, mas foi o garoto mesmo. Porque para sair a guerra tinha que ter 20 anos. Lembrando que ele tinha 7 irmãos que passaram na frente dele. Então dá para você ter uma noção mais ou menos de quantos anos ele tinha. Garoto, ele foi ungido, chamado por Deus. É forte isso. Agora, ele falou: meu espírito vai se unir com você. Nós vamos estar juntos. A Bíblia diz que aquele que se une com o Senhor se torna só espírito. Mas também tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho que vai ser um só espírito, um só propósito, uma só fé. Vão estar juntos, até debaixo d'água, como diz o outro. Não vai arredar o pé, não vai abrir mão. Por quê? Porque quando é de Deus, irmãos, olha, é muito forte o elo. E vamos dizer se era de Deus tudo isso aqui, se esse povo de Benjamim que veio, que era da linhagem de Saul, queria fazer parte do reinado de Davi. Vamos ver. Versículo 18. Deixa eu finalizar ainda, peraí. Porém, se é para me entregar-lhes aos meus inimigos, quer dizer, se vocês vão me trair, se é para entregar para os meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, em outras palavras, ele queria dizer: eu fui fiel a Davi, ao ministério de Davi. Em nenhum momento eu usurpei o trono. Vocês estão entendendo? Ele foi leal a Deus e Deus que colocou ele lá, e o povo reconheceu. Não tem tempo aqui, mas se você ler antes aqui, você vai ver que o povo reconheceu. E diz mais: sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda, porque Deus conhece os pensamentos, a intenção do coração. Falou: se vocês estão vindo para me entregar, eu não fui desleal, e Deus vai ver tudo isso. E Deus vê, Deus sabe da sinceridade do coração dele, pessoal. Por isso a gente não temos que julgar ninguém, quem quer que seja. Quem conhece o coração é Deus. Amém? E Ele revela o profundo e o escondido.
E se porventura eles viessem com má intenção, Deus iria repreender, porque Deus é justo. E diz o versículo 18, olha aí se é de Deus ou não isso. Então entrou o Espírito, o Espírito Santo em Amazai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi. Quando é de Deus, o Espírito Santo ele testifica, ele confirma. O Espírito Santo aqui entrou em Amazai. Lembrando que no Antigo Testamento o Espírito Santo não permanecia, ele vinha para fazer uma obra. Amém, pessoal? Amém. Depois se retirava, porque eles não eram nascidos de novo. Então aqui ele está dizendo: nós somos teus. Olha que interessante, mas eles não eram da descendência, da linhagem de Saul? Porque um filho de Saul ficou no lugar dele. Não foi Jonatas, mas teve um filho que ficou. Só que eles quiseram passar para o lado de Davi. O que dá a entender que eles não gostavam muito do jeito que Saul liderava, do jeito que Saul ministrava. Eles não concordavam, não queriam estar mais ali. E eles reconheciam que o próprio Davi era dirigido por Deus. Então, quando a obra é de Deus, o Espírito Santo testifica. O próprio Espírito Santo usou um deles. Olha que forte isso. Amém, pessoal? Amém. Deus confirma e testifica. Por isso, irmão, deixa a pessoa falar. De repente você acha algum criticador, ele: nossa, você estava aqui na nossa tribo, aqui em Benjamim, e você está indo aí agora ficar com Davi, não sei o quê. Então, mas aquilo era obra de Deus. Cuidado, tem gente que critica e às vezes está lutando contra Deus. Isso está lá em Atos 5. Gamaliel falou: se essa obra é de Deus, deixa, se for de Deus, você vai estar combatendo contra Deus. Isso é sério. E diz mais, continuando aqui: nós somos teus, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Olha aí, ele disse: nós somos teus e estamos contigo. Quando é de Deus, você sabe que é de Deus. Mas eu creio que, assim como comigo, assim como vocês já passaram por isso. Principalmente da pessoa: não, pode contar comigo, estamos juntos. Irmão, cuidado. A maioria das vezes não é verdade. Você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Eu me lembro que assumi uma igreja há uns anos atrás. Aí chegou: não, o senhor tinha que vir para cá e não sei o que, e tal, não pode contar. Eu tenho uma linha, irmão, minha linha é a palavra. Tem esse negócio. Passou um tempinho, irmão, esses que falaram, ficaram não. Eu me lembro quando alguns falaram: não, pastor, quando o senhor abrir, não está aí, não sei o que. Eu nunca tive intenção para dividir ou fazer qualquer coisa. Um dia eu vou estar diante de Deus, e que Deus me mate aqui. Eu estou falando para você aqui agora. Que Deus tira a minha vida aqui, se eu fiz isso para dividir. Não sou louco não, irmão. Então, mas tinha gente que falava assim, dizendo: não, pastor, o senhor, não estou começando hoje. Não, vou estar junto, não sei o que. Cuidado. Vigie. Amém? Aqui ninguém eu chamei. É só para você ter uma noção. Você tem que ter temor de Deus. É o Espírito Santo que só vai participar aqui, o Espírito Santo tocar. Eu não sou louco, irmão. Sempre tem um pé atrás com aquela pessoa que diz: pode contar comigo, conta comigo. É a primeira a virar as costas para você. Vigia. Isso é na família, isso é ministério, no trabalho, em qualquer lugar. E diz mais, olha o que ele disse aqui: nós somos Deus, estamos contigo. O Espírito Santo confirma quando é de Deus. E diz mais: paz seja contigo. Amém? Isso aqui é forte. Ele disse: paz seja contigo. Lembra disso quando Jesus ressuscitou e apareceu lá no meio do cenáculo, as portas fechadas? Você lembra disso? Eita, é forte isso.
estavam lá reunidos. É muito forte. E ele disse: Pai, seja convosco. Irmãos, Jesus ele sempre vai promover a paz. Sempre quando ele colocar alguém na nossa vida, é para promover a paz, não confusão. Amém? E diz mais ainda: paz seja contigo, e paz com quem te ajuda. É claro que nem todo mundo ajudava Davi, né? Sempre tem um. Mas a maioria ajudava Davi. E se você ler o capítulo 12, capítulo 11, você vai ver. É muito forte. Mas a gente sabe que tem um outro que às vezes faz corpo mole. Tem gente que fala assim: pode contar comigo, mas nunca está disponível. Vamos fazer isso? Ah, não dá. Mas falou: pode contar comigo. Vamos fazer aquilo outro? Não dá. Nunca está disponível. Diz Mário: paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. Uma coisa aqui, irmãos, era notório, as pessoas viam Deus na vida de Davi. Davi não era perfeito, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que, quando pecava, não ficava como um Saul debatendo, se rebelando, arrumando desculpas, dizendo que pecou por causa de fulano e ciclano. Ele não dizia: eu pequei, então somente pequei. Salmo 32 diz isso. Salmo 51 diz isso. Tem os salmos de Davi também. Então ele se arrependia: não, eu sou culpado, eu fiz isso. Ele ficava transferindo ou arrumando desculpa. Ele assumia. Amém, pessoal? Amém. Por isso que Deus, irmãos, Ele gosta de pessoas sinceras. Deus se agrada da sinceridade do coração. Não é porque a pessoa de repente falou que ela não seja de Deus, ou passou por um momento difícil, conturbado, que ela não seja de Deus. O apóstolo Paulo falou: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Coisa séria. Nós temos os nossos momentos, as nossas lutas, as nossas angústias, os nossos choros. Nós temos aqueles momentos que Jesus passou: Pai, eu não quero, mas não seja feita a minha vontade, a tua. Nós temos, mas isso não vai fazer com que a gente não seja homem de Deus ou mulher de Deus. São lutas. Amém, pessoal? Isso não quer dizer que a gente não ama Jesus, que a gente não tem fé nele. Nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas aflições. Mas ele diz que tem que ter ânimo. E não é fácil ter ânimo na angústia, na aflição. Não é, não, irmãos. Às vezes você vai chorar tanto, que não vai ter nem força mais para chorar. Que nem um caso de Davi, na época, né, quando aconteceu lá em Ziclag. A gente tem esses momentos. Mas isso não desabona a pessoa em relação às coisas de Deus. Então ele está dizendo aqui: Deus te ajuda. Quero dizer para você que Deus ajuda você. Irmãos, Deus é o teu socorro. Às vezes nós damos umas cabeçadas na vida e Deus permite, às vezes, um período de deserto na nossa vida. Quando é Deus que leva a gente para o deserto, ou irmão, tranquilo, não vai faltar nada, vai ter provisão. Mas é quando a gente que vai por uma decisão nossa, por uma escolha nossa, por uma falta de sabedoria, uma cabeçada que demos, nós vamos nos arrepender, pedir perdão a Deus, mas nós vamos ter um período ali de deserto. Eu me lembro quando, eu não me lembro o rei ao certo agora, não sei se foi o rei Asa, o Josafá, não me lembro ao certo agora, mas um rei que o inimigo veio, acho que foi Robão. O inimigo veio, Deus falou com ele, mas Robão deixou Deus e todo o povo, segundo Crônicas 12, se não me engano está escrito isso. Eles deixaram a lei de Deus, deixaram o Senhor. Aí veio Sisaque, rei do Egito, levou tudo que eles tinham e os escudos de ouro. Sabe o que eles fizeram no lugar? Um escudo de bronze. E Deus ainda falou assim: e vocês vão ver, Deus perdoou eles, mas vocês vão ver o que é ficar sem Deus por um tempo, se você serve do inimigo. Quando Deus fala daquela forma, é que Deus ia permitir ele sofrer
por causa daquelas atitudes dele, por um curto período de tempo. E Deus, às vezes, irmão, permite isso na nossa vida. Não quer dizer que Deus não perdoa, mas as consequências. A consequência vem. Então, cuidado com as escolhas, cuidado com as cabeçadas. E é ruim, irmão, é ruim viver esse período. É terrível. Você fica angustiado, você é uma luta interna muito grande, é difícil. E às vezes a gente está tão desligado de Deus que a gente não percebe que Deus falou conosco, que Deus deu um sinal, a gente não percebe. Ele está tão desligado, tão entretido com outras coisas, que ele não percebe Deus falando, dando sinal, o coração fechando, e a gente, enfim, quando pensa que não, a cabeçada já foi feita. Mas Deus é misericordioso, vai passar, em nome de Jesus. Quando é Deus que leva para o deserto, tranquilo, Ele vai mandar água, né? Ele vai mandar o maná, mas quando é gente que vai, eu vou, eu sei o que estou fazendo. Eu tenho sabedoria, eu tenho experiência, aí vai. Aí Deus está falando, vai, tá bom. Só que aí você vai sofrer um pouquinho. Deus permite isso. Mas Deus é misericordioso. O mais importante é o perdão dele. E depois ele vem e coloca você no trono novamente, como fez com Manassés e tantos outros aí na palavra de Deus. Amém, pessoal? Amém. E eu finalizo aqui. E Davi os recebeu e o fez capitães das tropas. Davi percebeu que era de Deus, o que eles falaram, que eles vieram para ajudar verdadeiramente, que eles vieram em paz. E, além disso, Davi percebeu, o Espírito Santo testificou, e ele os fez capitães, líderes das tropas do exército. Ele viu capacidade neles. Deus enviou pessoas para somar, para acrescentar. Ele viu talentos nele e não escondeu os talentos dele. Tem gente que esconde talentos. Davi não. Opa, tem que... tá nesse aqui que você flui, então faça isso aqui. Cada um de nós aqui tem um chamado, tem um dom. Tem gente que flui, você coloca ela no algo para fazer, ela flui normalmente, naturalmente. E Davi era uma pessoa muito sábia a respeito disso. Agora, olhando para a palavra de Deus, né? Quando Davi ele coloca os turnos, os cantores, né? No templo, quando ele mandou construir o templo, aí mandou colocar, o templo não, o tabernáculo, depois veio o Salomão, mas ele mandou colocar o quê? Cantores. Antigamente não tinha, você vai ver lá, não tinha não. Aí ele colocou turnos, pessoas louvando a Deus. 24 horas. Porteiros, para cuidar da arca, da presença de Deus. Glória a Deus. Amém, pessoal? Amém. Mas qual é a mensagem aqui de hoje? Não é porque a pessoa quer participar de algo da sua vida, quer estar junto com você, que você tem que confiar totalmente. Examine. Faça como Davi aqui. Amém, pessoal? Amém. Você tem que ser muito sábio. Eu estou com você, conta comigo, não sei o quê. Não, então vamos. Aí depois você pode se frustrar, se decepcionar. Mas fica firme. Deus é fiel. Sempre vai ter aquele que vai te ajudar, que vai estar do seu lado. Pessoas que Deus vai enviar para te socorrer. Irmãos, o coração dos homens está na mão do Senhor. Às vezes você está numa situação tão drástica financeiramente que Deus pode tocar no coração de uma pessoa só. Tocar numa rainha de Sabá. Sentido o coração de gente. Salomão já era rico. Ela trouxe muita riqueza para ele. De repente é um socorro que você está precisando aí. Deus toca no coração de alguém. Deus envia, Deus vai fazer a coisa. Deus ajuda os seus. Amém? Essa é a palavra. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus.